Renda-se nessa noite aquilo que Ele quer continuar fazendo na sua vida. Diga para Ele, não dependa do louvor. O louvor está te conduzindo a um lugar, mas você pode ser conduzido pelo próprio Espírito que habita em você. E diga para Ele, não há lugar melhor do que esse, do que a sua presença, do que saber que o meu Senhor e meu Salvador está comigo. Aonde eu estiver, aonde eu colocar a planta dos meus pés, não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor do que esse. Tua presença é o meu lugar. obrigado, Pai. Tua presença é o meu lugar. Não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor do que esse. Tua presença é o meu lugar. Tua presença é o meu lugar. Deixa eu dizer algo nessa noite ao seu coração. O Espírito está te provocando, no sentido de te desafiar a sair de uma posição confortável e você começar a dizer para Ele como é bom estar com Ele, como é maravilhoso poder cultuar a Ele, poder dizer que a sua doce presença vale a pena. Eu queria que você pudesse levantar as suas mãos. Eu quero provocar você também. Eu quero desafiar você nessa noite a você levantar as suas mãos e fazer a sua consagração, colocar-se diante do Senhor nessa noite. Pastor, eu já fiz isso no dia de hoje, faça agora. Diga: Senhor, eu sou teu, eu sou completamente seu. Eu quero dedicar a minha vida a te servir, a te adorar, a te exaltar, a fazer com que o Senhor seja conhecido. Pai, obrigado, Senhor. Aqui tem homens e mulheres que o Senhor está mexendo com eles para atrair e extrair deles algo ainda melhor do que eles já possam ter feito até então. Por isso, Senhor, muito obrigado por cada um que foi atraído a esse lugar. Obrigado porque já a partir de chegarem, até do se locomover, de se doarem, de se locomover das suas casas, o Senhor já começou a tratar coisas com ele, com cada um de nós. Através dos louvores, fomos inspirados a percebermos como abençoado nós somos, como fiel é o Senhor, segundo a sua palavra. Mas, Senhor, eu me coloco submisso ao ministério do Espírito, para que o Senhor continue falando a cada coração. Eu tenho certeza, Pai, que não sairemos do mesmo jeito. O Senhor não simplesmente juntou pessoas, o Senhor desejou comunicar coisas a cada coração. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar. Flua, toque em cada coração, fale a cada necessidade, supra cada necessidade daqueles que foram atraídos nesse lugar, daqueles que estão pela internet, a ouvirem, perceberem o Senhor falando, para que cada um possa viver a grandeza
que o Senhor preparou para cada um, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Você pode dar um glória a Deus? Senta aí, por favor. Obrigado, louvor. Daqui a pouco a gente volta. Graça e paz a todos. Graça e paz você que está aqui. Graça e paz você que está pela internet. Uma alegria, uma honra estar com você nessa noite. Pastor Isaías é um parceiro, é um amigo, é uma pessoa que eu tenho estado próximo dele e tem sido uma bênção e uma referência para mim. Na sexta-feira eu estava ministrando para homens aqui no distrito, e um momento, antes de começar o culto, eu fui para uma sala com ele, uma recepção, e toda conversa, todo bate-papo que eu tenho com o pastor Isaías, eu não sei você, mas todo bate-papo, às vezes uma palavra que ele fala, muda a história, muda quadro, muda a realidade. E aí naquele momento, ele falou uma palavra, eu disse: pastor, espera aí, deixa eu anotar a palavra, eu não posso perder essa palavra, ela não vai voltar vazia na minha vida. Estavam conversando e ele falou várias coisas, mas uma palavra, aquela palavra que salta ao seu coração, foi uma palavra, não foi uma frase, não foi um versículo, foi uma palavra. E eu disse: rapaz, que coisa boa. E naquela hora, queridos, daqui a pouco eu me apresento, mas naquela hora, eu vou te dizer, o Espírito falou comigo. Tem gente às vezes que não aproveita o que tem. Às vezes a gente pode tornar comum aquilo que é santo. É possível a gente se acostumar com a paisagem. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando inicialmente, mas é possível. Eu sou de Recife, meu nome é Adilson, casado com essa maravilha, tesouro da minha vida, Virgínia Toscano. Somos de Recife, estamos aqui em Campina Grande desde o ano passado, vim fazer escola de ministro, meu diretor ali, a responsabilidade aumenta, né, rapaz? Aleluia. Pastor Felipe. E eu me aproximei, eu sou de Recife e eu conheci melhor Recife. Deixa eu dizer isso para você. Eu conheci melhor Recife, eu era representante comercial, quando vinham pessoas de outras cidades. Os donos da empresa que eu representava vinham e eu ia apresentar a cidade para eles. Eu comecei a conhecer melhor a minha cidade quando alguém de fora vinha conhecer, eu ia apresentar para aquelas pessoas. Por quê? Porque eu tinha tornado comum Recife. Quantas pessoas vão em Recife e acham maravilhosa a cidade, com a sua cultura, com sua beleza, as belezas naturais, os prédios, a história antiga de Recife. E aqui em Campina Grande não é diferente, né? Viemos o ano passado para cá, aquele açude velho. Toda vez que eu vou caminhar naquele açude velho ali, eu acho maravilhosa aquela paisagem. Mas é possível nós nos acostumarmos com a paisagem e ignorarmos as belezas e as potencialidades que Deus coloca na nossa vida. Naquele momento, Deus falou muito forte comigo. É possível eu ter o pastor que todo mundo deseja e não valorizar aquilo que eu tenho. Me acostumar com a paisagem. Aleluia. Comecei bem, não foi? Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Mas eu quero te dizer, você tem um homem de Deus à frente dessa obra aqui. Você tem um homem que realmente é guiado e inspirado pelo Espírito. E eu sei que você está curioso qual é a palavra que ele falou naquele momento. Eu vou te dizer, ela não é base da ministração que Deus colocou no meu coração como totalidade, mas eu vi isso desde o início aqui. A irmã Penha estava orando aqui e a irmã Penha fez algo, eu disse: aí ó, nem sempre a gente dá a resposta daquilo que Deus está querendo que a gente possa conduzir o povo. O louvor também estava fazendo algo e a irmã Penha fez assim: olha, aquelas pessoas que naquele momento estavam aqui, se possível, se você não tiver dificuldade, se possível, fique de pé. Nem 10% ficou de pé. O que foi que ela fez? Ela provocou as pessoas no sentido de dar oportunidade delas estarem de pé. Pastor, Deus só recebe a oração de pé? Diga assim para o seu vizinho que está aí, diga: claro que não. Claro que ele não só recebe, mas muitas das vezes Deus está querendo realmente, a palavra é essa, provocar, nos provocar
para que a gente saia daquela posição para alcançar algo ainda maior e melhor daquilo que a gente possa estar vivendo. É possível não estar vivendo algo bom e irmos para um lugar melhor. É possível estar vivendo algo melhor, mas irmos para um lugar ainda de um modo mais excelente que Deus preparou para cada um. Obrigado pelo amém. Acho que eu provoquei você demais nesse momento. Acho que você não receba como uma provocação de dizer que você talvez não esteja fazendo aquilo que a pessoa que está no comando às vezes está dizendo ou instruindo você para fazer. Você não é obrigado, nós não somos obrigados a nada. Mas perceba na sua vida, perceba mesmo na sua vida, se Deus não está te chamando para um outro nível, para uma outra etapa. E às vezes, para viver essa etapa, a gente vai precisar fazer algo externo para mudar algo interno. Muitas das vezes nós vamos ser mexidos por fora, para que dentro a gente tome um posicionamento. Porque quando a gente faz ou fala algo, nós ficamos enredados com aquilo que fizemos ou falamos. Então, se eu digo que eu sou um adorador e levanto as mãos, eu estou demonstrando que isso é uma verdade plena dentro de mim e que agora está sendo evidenciada. Eu quero que você reflita mesmo. Eu vou provocar você durante toda essa ministração. A ideia é te provocar. E eu até para melhorar, eu peguei no dicionário o que é a palavra provocação. Claro que a palavra ela tem também o intuito às vezes de dizer que é um desaforo, é insultar alguém, mas ela também é um transitivo direto, que é forçar alguém a responder a um desafio ou desafiar. Então a gente pode escutar uma palavra e não aceitar ela com gratidão no coração, mas Deus está querendo nos provocar. E naquele momento, pastor Isaías ele estava dizendo: o Espírito Santo tem me provocado a viver algo de intimidade ainda maior com Ele. Eu disse: é isso. O Espírito Santo está nos provocando, no sentido de dizer assim: eu quero te desafiar a viver algo grandioso, preparado por Deus, mas vivido por nós, por cada um de nós. E aí eu coloquei um título para essa ministração, dando essa introdução para você: enfrentando os desafios. Quem tem desafio na vida? Deixa eu ver. Só uma parte, outros. Você que não tem desafio, não esquece, fica na porta, não deixa eu sair para você orar por mim, colocar a mão na minha cabeça e dizer: pastor, receba aí, porque eu não tenho desafio nenhum na minha vida. Então, se você estiver nesse nível, faz. Mas todos nós temos desafio em várias áreas da nossa vida. Mas eu vou te dizer uma frase que talvez inicialmente ela não seja bem entendida, mas o problema não é o problema. Olhe para o seu irmão e diga: ei, o problema não é o problema. Eita, esse ministro está ficando maluco. Como não é? O problema não é o problema, queridos. O problema é quando ele chega, como ele nos encontra naquele momento que ele se apresenta diante de nós. Quando aquele problema, qualquer área da nossa vida, em qualquer situação que se apresente, quando ele se levanta, dependendo de como eu ou você estamos naquele momento, ele vai ser realmente enfrentado com sabedoria, com graça, com poder, ou com medo. Vou te dar um exemplo. Vamos lá na Bíblia. Você quer abrir sua Bíblia? Então abra aí, por favor, lá em 1 Samuel, uma história que todos nós conhecemos. Mas 1 Samuel, no capítulo 17, você pode se inteirar e ver mais detalhes no todo o decorrer. Mas 1 Samuel 17 vai contar a história de Davi e de Golias. E a gente vai discorrer aqui, mas você vai perceber que Golias estava afrontando o exército do Deus vivo, estava diante do exército de Deus, aquele povo ali que reconhecia que quem era Deus, mas aquele gigante afrontando aquele exército, o exército todo estava com medo diante de um gigante.
Mas o mesmo gigante não mudou. Diga assim comigo, não mudou. Não mudou o gigante. Agora aparece um jovem chamado Davi diante do mesmo gigante, diante do mesmo desafio, com um posicionamento diferente daquelas pessoas antes dele. Mas o interessante da história que eu acho é que Davi ficou sabendo. Vai lá comigo, por favor. Versículo 24 de 1 Samuel 17. Se você trouxe uma Bíblia, ou se for colocado no telão, ou mesmo se estiver acompanhando aí, se não tiver com a Bíblia, para escutar. Mas é interessante, versículo 24 diz assim, ó: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhes dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. O povo estava com medo, e o rei, para mudar aquele quadro, mudar aquela história, disse: rapaz, deixa eu dar uma premiação, para ver se com a premiação esse povo se levanta de uma maneira diferente, dando um bônus, uma bonificação, porque já destruiu o gigante, já seria uma grande bonificação, porque glorificaria a Deus. Mas o rei ainda faz ou traz alguns benefícios para aquele povo. E aí, nesse momento, versículo 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Percebe de novo? Volto a dizer, não sei, talvez a circunstância, o desafio, o gigante, qualquer nome que você possa nomear, que chegou diante de você, você talvez olhou e disse: rapaz, é difícil vencer essa situação. Talvez corramos o risco de dizer assim: rapaz, é impossível mudar esse quadro. Já vem muito tempo após tempo, se levantando contra a minha vida. Às vezes um problema de saúde, um problema financeiro, um problema no relacionamento. E a gente olha para a circunstância e diz: não é possível vencer. Mas Davi escuta algo e faz a seguinte pergunta: o que é que vai ganhar quem mudar essa história? Mas o que me chamou a atenção é no decorrer dos versículos. Preste atenção, vamos caminhar aqui. Diz assim, ó, versículo 27: e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Entra aí na história um dos irmãos de Davi, para tentar tirar do foco. Talvez Deus já falou para você: ei, o milagre que eu te prometi vai acontecer. O milagre que eu declarei sobre a sua vida é real, é verdadeiro. Mas circunstâncias, pessoas, adversidades se levantam para tirar a gente do foco, para tirar os nossos olhos do Senhor, para tirar os olhos das verdades prometidas por Ele. Eu vou ler com você o versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que descesse aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descesses apenas para ver a peleja. Não sei se você já viveu cenas como essa. Eu já vivi, às vezes eu tenho até vivido. Deus promete algo, Deus anuncia algo, é verdade, é real, mas pessoas, situações se levantam diante de nós e a gente começa a vacilar naquilo que já é verdade no coração de Deus, já é real a possibilidade da manifestação daquilo. Mas alguém, alguma coisa, uma situação,
Não sei, eu quero realmente provocar você nessa noite a pensar pelas mesmas verdades que Deus já te anunciou, aquilo que Ele já falou ao teu respeito. Pode ser que seja algo ministerial, talvez seja dentro de um chamado, pode ser algo que é precioso para você, mas que ainda não aconteceu, mas é verdade mesmo ainda não tendo acontecido. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Pastor, então o que eu preciso fazer? O que Davi fez. Sabe o que foi que ele fez? Ele perguntou de novo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as mesmas verdades. Talvez você já ouviu essa verdade do desafio de Davi e Golias, já sabe de cor e salteado, talvez você saiba contar de trás para frente, mas você deixou de ouvir, talvez, aquelas verdades que Deus já te anunciou, talvez você deixou de meditar nessas verdades anunciadas por Ele ao teu respeito. Por quê? Porque talvez o sintoma ainda esteja aí, talvez o bolso está dando uma resposta diferente daquilo que ele anunciou, talvez aquilo que é verdade para você, porque não se manifestou no tempo que você imaginava, você pensa que Deus não está falando, continuando falando, só que muitas das vezes a gente não quer ouvir. Olha o versículo 29, o que diz. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Tem uma emissora que tem uma frase que eles diz: são as perguntas que movem o mundo. São as perguntas que podem trazer as respostas que precisamos. Aí no versículo 30 ele diz: desviou-se dele, está murmurando, está reclamando. Rapaz, deixa eu ir atrás da minha verdade. Deixa eu ir atrás da promessa, deixa eu ir atrás da realidade. Ele estava aqui, o irmão estava falando, trazendo peso sobre a vida dele, tentando tirar aquela verdade da vida dele. Ele, espera aí, fica aí, que eu tenho algo. Aí o versículo continua assim, disse: desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Vai ganhar isso, isso, isso e isso, quem se posicionar e vencer o gigante. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante e você pudesse imaginar qual gigante que está diante de você. Qual gigante que tem se levantado nesses últimos tempos diante de você? Talvez você seja um empresário, uma empresária, um funcionário, um ministro, um estudante, independente que você seja, que desafio está diante de você que você acha que tem demorado a mudar esse quadro? Olha para mim novamente, e Deus só está querendo te anunciar: eu faço as mesmas coisas para que você agarre essas verdades e se posicione diante dela. Tem uma frase de E.W. Kenyon que eu quero falar para você. Ela diz assim: se o Espírito de Deus não se mover, eu movo, e o Espírito irá se mover, pois eu sou o meio de transporte dele aqui na terra. Como é que eu movo o Espírito? Acreditando nas verdades que Deus falou ao meu respeito e faço com que elas sejam plenas na minha vida. Como é que eu faço que isso aconteça? Eu criei, por isso falei. Eu chamo à existência aquilo que talvez não seja natural, visível naquele momento. Eu chamo à existência acreditando, mesmo que não é possível acontecer. Eu gosto de contar essa história. Nós viemos fazer o ano passado escola de ministros, já falei em alguns lugares, não sei se já falei aqui, algumas pessoas devem conhecer essa história. Nós estávamos em 2019 orando por algumas situações que estavam enfrentando. Estávamos pastoreando uma igreja que estava ali perto de 150 membros, lá em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais.
E aí, em 2019, umas circunstâncias se levantaram e a gente conversando, eu e Virgínia, no momento. Por isso que a gente precisa até cuidar do que aquilo que a gente está falando, mesmo naquele bate-papo. Deus está ouvindo, Ele está ouvindo a fé, mas está ouvindo a murmuração também. Sei que agora você ia dar uma carreira agora. Mas assim, Ele está ouvindo aquilo que você está falando. E a gente estava falando numa comunicação com o outro, e ela disse, eita mulher de fé, viu? E ela disse, rapaz, se a gente tivesse que sair daqui, o interessante, antes de assumir uma outra obra, se fosse assumir uma outra obra, seria fazer a escola de ministro. Não tínhamos ainda escola de ministro. Aí ela foi mais além. E é isso que eu quero instigar, provocar você hoje à noite. Se você tiver que sonhar, sonhe grande. Sonhe aquilo que é impossível aos seus olhos, que é talvez naturalmente aquelas pessoas ao seu redor de dizer, você está maluco, você está maluco. Eu disse, não, eu tenho um Deus grande, eu tenho um Deus poderoso. Ela disse, o bom era fazer em Campina Grande. Perdão pela minha incredulidade, e é isso que eu quero tirar você desse lugar, provocar você, porque naquele momento eu olhei para a circunstância, eu fui calcular as coisas, que como poderia ser, como um pastor que está à frente de uma obra, vai sair de Minas, vai para Campina Grande, era se você fosse tirado, ou fosse transferido para um outro lugar, mas no meu bolso natural, nas minhas contas, na minha contabilidade, não cabia. 2023, 3 de janeiro de 2023, eu recebo uma ligação para ter uma reunião com Renato Galdar, que é um dos diretores do ministério, dizendo, ei, vem aqui para Campina Grande para fazer escola de ministros. Eu disse, opa, tamo junto. Olhei para ela, ela disse, vamos arrumar as coisas e vamos embora. Não vamos ficar fazendo cálculo, fui eu que comecei a obra, isso aqui tem mão da gente, aquilo. Não, eu comecei uma boa obra e há de ser completada naquele lugar por aqueles que virão, aqueles que estão. Mas eu sabia que Deus tinha algo a acrescentar na minha vida. Mas por causa daquela oração lá atrás, houve um manifestar. Não tem nem um púlpito assim fechado para eu poder me esconder aqui. Talvez a mim, eu vou dizer isso mesmo para você, naquele momento a minha incredulidade, porque aquilo poderia ter acontecido em 2020. Pastor, entrou pandemia, mas poderia ter sido já no início de 2020. E Deus está buscando de mim, você, ei, alinha o coração, porque eu quero trazer a verdade daquilo que eu já falei ao seu respeito. Alinha essas verdades, ouve as mesmas verdades, fala as mesmas verdades, declara essas mesmas verdades que você já ouviu. Aleluia. Que você já ouviu. Porque se Ele falou, queridos, nele há um sim ou um amém. Mas Ele está procurando ajustar. Talvez em alguns momentos nós estamos sendo provocados a sairmos daquela posição confortável que a gente está, que a gente acha que é boa. E Deus está dizendo, ei, pode até boa, até ser boa para você, mas o que eu tenho é melhor. Só me ouve, só me obedece, só seja direcionado por essas verdades. Agora, é fato que às vezes quando somos provocados, a gente na verdade tem medo de sair daquela posição confortável. Porque para alguns, eu era representante comercial, e se alguém vende vai entender isso. Eu recebi uma palavra, não era nem crente, a pessoa que falou não era, mas eu entendo que coisas estavam já acontecendo naquele momento. Disse, olha, como representante comercial, e vê se a gente não faz isso na nossa vida. Como representante comercial, não calcula a tua comissão nas vendas que acontecem. Porque era fato, eu fazia uma venda, terminava a venda, ia calcular para saber quanto eu estava recebendo daquela comissão, daquela venda naquele momento.
Isso às vezes no primeiro dia do mês, no segundo, no quinto. E nós temos às vezes um valor que nos satisfaz dentro de nós. E às vezes aquele valor chegava, o corpo começava a acomodar, a gente já não corre mais atrás do mesmo jeito. Eu estou falando de alguns valores, mas pode ser outras situações, coisas que a gente está buscando, que quando chega nos satisfaz e Deus fica dizendo, tem mais, tem mais. Não escuta só aquilo que você tem mais a ser vivido. E aí eu comecei, vendia, fechava a venda, passava pedido, vendia, fechava a venda, passava pedido, vendia, passava pedido, vendia, passava pedido. Quando chegava no final de mês, o montante era muito mais além do que aquilo que eu estava vivendo daquele momento ali. Porque agora eu estava aberto para receber todas as grandezas que poderiam ser apresentadas. Imagina hoje, eu e você que temos o Espírito dentro de nós. Eu falei pastor, eu não sou vendedor, eu não vivo disso, mas às vezes tem uma palavra dentro de você, querido, querida, tem uma palavra que Deus já depositou, eu quero outra, não, vai chegar outra sim, mas semeia aquela palavra, rega aquela palavra, vive aquela palavra, e quando você perceber, uau, só podia ter sido Deus na minha vida para fazer acontecer essa verdade. Vamos continuar o texto aqui só para eu te mostrar outros posicionamentos. Versículo 33 diz, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu, não podereis ir para pelejar com ele, pois és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Nesse momento, de novo levanta-se uma situação para parar aquilo que era real na vida de Davi. E Davi sabe o que é que ele faz? Deixa eu mostrar o meu currículo. Eu já matei um urso, eu já matei um leão. Esse gigante vai ser mais um, porque aquele que eu matei só podia ter sido Deus me ajudando. Quem já experimentou da manifestação do poder de Deus? Levanta uma das tuas mãos. Diga assim comigo, Deus é o mesmo. Então aquele que fez, que mostrou para você no passado, continua sendo o mesmo hoje, será eternamente. Então se você teve vitórias no passado, elas vão acontecer nas mesmas proporções e ainda maiores naquele futuro que Deus preparou para você. Então não tenha medo, mas é gigante, pastor. Quantas das vezes a gente vê como pastor aconselhando pessoas, quantas das vezes pessoas não chegam para nós, e eu sei que os pastores que estão aqui, mas você mesmo, que muitas das vezes talvez já tenha aconselhado alguém, as pessoas chegam assim diante de nós e dizem, rapaz, será que não era possível Deus ter evitado essa fornalha? Talvez Deus podia ter evitado esse problema, talvez eu não precisasse entrar nessa cova desse leão, talvez esse gigante diante de mim não precisava aparecer, não precisava ter esse mar tão grande diante de mim de dificuldades. É possível talvez não ter, mas como vamos crescer se não vencermos cada desafio em cada etapa que se apresenta diante de nós? Porque com certeza, se você levantou uma das suas mãos e venceu recebeu de alguma das promessas, viu o cuidado de Deus em cada uma das situações, você já não é mais o mesmo. Aquela força que você tinha antes, que às vezes era menor do que a que você tem agora, é Deus te mostrando, eu posso fazer você mais forte ainda, eu posso levar você para um nível ainda melhor. É só você olhar para as circunstâncias, se levantar e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. João capítulo 16. Eu já falei até o capítulo, né? Mas tem uma passagem na Bíblia, por exemplo, a gente vai ouvindo, e porque a gente não busca ser realmente direcionado por Deus, nesse capítulo, Jesus vai apresentando o Espírito Santo e dizendo que a gente vai ter a ajuda do Espírito Santo, mas enfrentaríamos problemas.
enfrentaríamos dificuldade, enfrentaríamos desafios, mas a gente pega só pedaço, parte do versículo, para usar às vezes como um instrumento de dizer assim: não, eu não consigo mudar essa história. Quantas das vezes eu e você já não dissemos: rapaz, mas a Bíblia diz, no mundo passareis por aflições, mas ainda falamos ainda com ousadia e dizemos: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o versículo não começa assim, filho. O versículo não começa assim, querido. O versículo de Jesus, depois de estar relatando todas as situações que poderíamos enfrentar, ele vai anunciando: tem um Espírito Santo, tem um ajudador, tem um consolador. É fato que nesse mundo você vai ter aflição, mas se você abriu aí, estiver acompanhando, você vai ver que o versículo começa assim, na versão revista e atualizada, diz assim: estas coisas eu vos tenho dito. Olha para mim agora, olha para mim. Ele diz assim, essas coisas, as dificuldades, as adversidades, os problemas que você vai enfrentar, ele diz, essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhas paz. Aí ele diz: no mundo, ou fora de mim, distante de mim, você vai ter aflição. Mas a base, o princípio do versículo, ele estava dizendo: em mim você vai ter paz, e é a paz que excede todo entendimento. Não é uma paz por ausência de problemas, é uma paz por segurança de saber de quem está comigo, quem é por mim. Ele diz: mas tem bom ânimo, ainda se você tiver que andar por esse mundo, tiver que enfrentar realmente as circunstâncias do mundo, tirar os olhos do mundo, ou tirar os olhos de mim e colocar os olhos no mundo, em algum momento, eu ainda quero dizer algo: eu venci o mundo, eu conquistei o mundo para você. Mas o que ele está buscando de mim e de você é termos os olhos nele, é nos levantarmos na ousadia e fazer como Paulo, não precisa abrir, mas lá em Filipenses, no capítulo 4, quando chega no final da carta, quando na carta, no capítulo 4, aquela carta da alegria, aquela carta que no momento de adversidade, para mim, Paulo estava vencendo gigantes naquele momento. Um homem preso, um homem que estava pregando a palavra, falando a palavra, agora ele estava preso, mas um homem que decidiu olhar para a prisão, para as limitações e dizer: elas não vão me parar, eu não vou desistir, eu vou avançar, eu vou vencer e vou levar outros a conhecerem essas mesmas verdades para viver a plenitude. E segundo alguns estudiosos, a carta de Filipenses é a carta da alegria, é a carta de um homem que poderia murmurar, um homem que poderia olhar para as circunstâncias, e ele decidiu ser alegre. Chega no capítulo 4, no versículo 4, ele diz: ei, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. No versículo 6 ele diz: ei, não ande ansiosos por coisa alguma. Seja as vossas petições conhecidas diante do Senhor, através da oração, da súplica. Mas tem algo que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, é olhar para a dificuldade e dizer: eu te dou graças, Pai, não pela dificuldade, mas pela convicção de saber que Tu estás comigo, Tu me faz mais do que vencedor. Aí Paulo dá a receita, não vou me deter na receita. No versículo 8 do capítulo 4, ele vai dizer o que deve ocupar os nossos pensamentos. Só que a gente ocupa com tantas outras coisas e olha para as circunstâncias e ocupa às vezes o nosso pensamento. Mas ele chega, depois que ele diz, no versículo 13, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz lá no versículo 19: e o meu Deus, é muita ousadia. Ele diz: o meu Deus, abre lá, Filipenses capítulo 4, versículo 19, há de suprir cada uma, não é algumas, não são umas poucas, cada uma das vossas necessidades. Onde? Em Cristo Jesus.
Mas para que Paulo chegasse no versículo 19, ele passou lá pelo versículo 10, e ele diz assim: eu aprendi. Versículo 11: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu decidi aprender. Se Paulo, que escreve um texto do Novo Testamento, relata que ele aprendeu algo, teve necessidade de aprender algo, quanto mais eu e você, quanto mais cada um de nós precisamos aprender. Pastor, deixa eu dizer algo para você. Se o senhor soubesse, se desse um minuto para eu relatar o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando, a dificuldade que eu estou vivendo, talvez eu pudesse te ouvir sem problema. Talvez o seu problema seja um gigante realmente diante de você, mas eu te diria a mesma coisa: Deus é maior do que qualquer problema. Deus é maior do que qualquer adversidade. Quando eu aprender essas verdades, eu vou andar como aquele que é mais do que vencedor. Para mim, a definição de mais do que vencedor, a melhor definição que eu já ouvi até hoje, foi, eu vou dar o exemplo de um lutador de MMA. Você sabe quem é o mais do que vencedor naquele que luta um MMA? Pode ser qualquer outro tipo de esporte. Eu vou usar, pastor, não gosto de luta não. Fica tranquilo, eu vou usar só como exemplo. Você não precisa lutar ou gostar da luta. Mas o mais do que vencedor, depois daquele atleta, aquela pessoa, aquele lutador, ter vencido a luta, o mais do que vencedor é a esposa dele. Por quê? Porque vai desfrutar dos benefícios adquiridos daquele que lutou. Aí Jesus disse: eu lutei a luta que você tinha que enfrentar, e te fiz, eu fui o vencedor, e te fiz mais do que vencedor, desfrutando os benefícios estabelecidos que Ele colocou para a nossa vida. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? O louvor pode vir aqui. Aleluia. Se você porventura puder fechar os seus olhos. Pastor, eu tenho que fechar os olhos? De jeito nenhum. Mas eu queria que você pudesse esquecer dessa pessoa da sua esquerda, mesmo que seja seu esposo, seu marido, um ente querido, uma pessoa que você convidou, e viva seu momento aí com Deus. Eu quero deixar sim, mexer essa palavra ao seu coração, te provocar mesmo nessa noite, para que você entenda que o problema não é o problema. Quero te provocar para que você saia daqui com a certeza: eu sei que Deus tem me anunciado verdades plenas, que eu vou viver. Pastor, por que o senhor pediu para a gente ficar de pé? Não, eu quero mexer com você mesmo, eu quero te provocar. Se você quiser sentar, ajoelhar, levantar as mãos, mas eu queria que você tivesse desse momento, um momento com Deus, dizer: Pai, eu estou entendendo que os desafios que estão diante de mim, eles podem ser vencidos só com um posicionamento, de continuar acreditando nas mesmas verdades que o Senhor já anunciou. A fé que vem pelo ouvir, vem pelo ouvir, vem pelo ouvir, e eu sei que você tem sido alimentado nesse lugar, eu sei que você tem sido alimentado por uma boa palavra recebida nesse lugar. Talvez a palavra que você tenha no seu coração seja aquela palavra que você recebeu na sua conversão. Então fala dela, anuncia ela para você mesmo. Chega diante de você mesmo e diz para você: rapaz, Deus já falou, é verdade, está escrito, está anunciado e é a meu respeito, eu recebo, eu agarro como verdade para a minha vida. Como estávamos cantando nos primeiros louvores, eu sou abençoado, você é abençoado.
Mas é hora de você dizer para você mesmo, não anunciar só para outros, mas dizer: pastor, eu já disse, continue falando as mesmas verdades estabelecidas e aprenda que Deus é por você. Olhe para o seu gigante de uma maneira diferente nessa noite e dias que estão por vir. Talvez seja a criação dos filhos, que parece que tem uma fala das pessoas dizendo: filho é fase. Não, filho é posicionamento, é declarar sobre eles, é orar sobre eles, é viver as verdades, é ter um posicionamento. Não estou ignorando os problemas não, querido. Tem sim para você e para mim. Pastor, o senhor fez escola de ministro, acabou os problemas. Sabe nada, inocente. Agora eu tenho mais ferramentas. Foram disponibilizadas ferramentas que agora eu posso decidir se eu fico cabisbaixo, se eu paro diante das circunstâncias, ou se eu vou avante, mesmo que tenha que remover montes. Jesus fala essas mesmas verdades. Jesus olha ali e diz assim: ei, olha, vou mostrar se você tem fé ou não. Se você disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com você. Oh, aleluia. Pai, aqui tem homens e mulheres, Senhor, que, como eu falei desde o início, vieram com necessidades diversas. Alguns talvez até fazendo aquela oração do desespero, dizendo: Pai, eu não consigo mais com esse peso, com esse jugo, com esse fardo. Mas Ele diz para você todo o tempo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai de mim, ou aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se você está aí fazendo a sua oração, colocando-se diante do Senhor, diga para Ele: Pai, esse problema é pequeno diante do Senhor. Eu acredito que esse quadro vai mudar. Pastor, eu estou sem problema nenhum no momento, não tem circunstâncias grandiosas diante de mim. Que coisa boa! Então ajuda o outro que possa estar diante de você, alguém no seu convívio que esteja precisando, que alguém estenda a mão e levante daquele lugar que está caído. Mas é hora de você realmente reconhecer Deus como aquele que está com você e olhar: Pai, obrigado, porque se até aqui o Senhor me ajudou com mão forte, eu não desistirei, não olharei para as circunstâncias como algo intransponível, mas olharei e direi: eu vencerei, eu conquistarei cada etapa, irei para a próxima fase. Pai, eu declaro saúde divina no meio do seu povo, Pai. Saúde na alma. Talvez alguns possam dizer: pastor, eu não consigo falar essas verdades porque minha alma está abatida, está angustiada. Mas eu declaro sobre a sua vida um tempo onde você olhará para a palavra e dirá: ei, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, eu louvarei. Talvez você chegou nessa noite aqui com algum problema físico no seu corpo, mas eu quero declarar sobre sua vida. Se você tiver com alguma enfermidade, coloca a mão no teu coração. E essa enfermidade não é para a morte.
não é para destruição. Deus vai ser glorificado na sua vida, porque Ele verá em você fé. Não foi Ele que atraiu essa doença sobre você, mas é Ele que vai te curar, é Ele que vai mudar esse quadro, essa história, essa realidade. Então diga a Ele: Pai, obrigado pela manifestação das verdades já estabelecidas naquela cruz. Certamente Ele tomou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, diga para você mesmo: eu sou curado. Pastor, o senhor poderia impor as mãos? Se você não quiser, no final a gente pode orar por você, mas eu quero que você receba daí. Eu quero te contar uma experiência para finalizar. 25 anos atrás, mais ou menos, na verdade foi o tempo da cura, mas antes de casar, 35 anos de casado, antes de casar eu rompi os meniscos. Eu tinha um plano de saúde, um dos melhores da época, fui no melhor especialista em Recife, e o médico disse: tem que fazer cirurgia. Eu não conseguia, eu trabalhava, dei atenção ao trabalho, e essa cirurgia tinha que ficar 3 meses a 4, com a perna esticada em cima de uma cama. Eu era representante comercial, não poderia parar, e aí decidi me converter, aceitar a Cristo. Esse joelho, se eu dobrasse a perna, sentado, se eu dobrasse a perna, o joelho saía do lugar. Se eu tivesse em pé, ou conseguisse me levantar, se eu jogasse a perna assim, ele voltava. Agora imagina a dor. E se eu tivesse sentado, alguém tinha que me ajudar. E num culto como esse, no momento em que uma palavra estava sendo anunciada, no meu lugar, o pastor estava orando, eu recebi. Eu percebia Deus mexendo algo aqui. Passou-se uns meses para que eu pudesse firmar a minha fé. Eu fui no médico novamente. Disse: doutor, eu vim fazer uma visita. Ele disse: e aí, vai marcar a cirurgia? Senão eu fui curado. Ele disse: com esse joelho você não consegue nem andar, subir escada. Eu disse: doutor, como é, doutor? Disse: não, você não consegue subir escada não. Isso é verdade? Tem certeza? Subir escada? De jeito nenhum. Do jeito que ele está aí, de jeito nenhum. Eu disse: deixa eu só dizer algo para o senhor. Eu estou jogando voleibol. Ele disse: é impossível. Deixa eu dizer algo mais, doutor. E receba aí no seu lugar, que tem um espírito aqui tratando com você, mexendo algo. Disse: doutor, deixa eu dizer algo. Eu estou jogando na praia, doutor. É na areia, não é mais no piso firme, não. Eu estou jogando na areia, doutor. Não, escada, impossível você subir. Não, doutor, eu estou indo além, porque Deus tem algo mais. O gigante estava diante de mim, o desafio era grande, era algo difícil, naturalmente falando, mas para Ele não há nada impossível, para Ele não há nada que possa nos parar, para Ele não há nada que possa nos deter. Então agarra essas verdades para você. Eu não sei, pastor, eu não tenho problema no joelho, é na coluna. Receba aí a sua cura. Pastor, é no coração, pastor. Eu nem vou falar do caso do coração, não. Fui no... Aleluia. Eu vou falar. Já que você está de pé, fica aí e recebe. Aleluia. Cheguei no cardiologista, fazer exame de rotina. Aí cheguei no cardiologista, o cardiologista disse assim: rapaz, quando tu faz aquilo, dá uma dor aqui? Eu fiquei pensando, eu não sei quanto tempo faz isso, que eu não faço aquilo. Como é que eu respondo para o médico aquilo que eu não sei responder? Pastor, disse: não, estou bem. Não tem dor nenhuma. Eu não respondi isso para ele não, foi só pensando. Depois eu conversei com ela. Se rapaz, a gente precisa fazer mais para eu saber responder direito para o médico. Mas deixa eu dizer algo para você.
Você vai fazer exame, você vai buscar um médico, mas tem Deus que está curando você para te dar a oportunidade de viver as grandezas e anunciar essas mesmas verdades. Tem Deus que está mudando a tua história hoje. Você pode usar qualquer frase. Ele está virando uma chave, te dando uma nova oportunidade. Talvez Ele esteja abrindo uma porta que homens ou mulheres, ou talvez familiares, disse: é impossível você passar por essa porta, alcançar esse mérito, alcançar essa vantagem. E está na hora de você dizer: você precisa conhecer o meu Deus. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu possa estar pedindo, de tudo aquilo que eu possa estar pensando. Há um poder dele operando na sua vida. Há um poder dele em manifestação nesse lugar, sarando feridas, enxugando lágrimas nessa noite, trazendo um novo tempo, uma nova história. Você vai testemunhar nesse lugar, não só por aquilo que você ouviu nessa noite, mas por aquilo que você tem ouvido durante cultos, após cultos. Você vai lembrar das verdades que Deus já anunciou ao seu respeito. Eu quero te provocar a você buscar aquela última anotação que você fez, aquela última verdade que Ele já te anunciou. Pastor, eu não guardei nada. Então guarda as verdades diante de um gigante que se levantar e diz para o gigante: ei, incircunciso, você não pode afrontar o exército do Deus vivo. Davi pegou as pedras. Então pega as tuas palavras, pega as palavras de Deus e usa como pedras na tua vida, não para atacar alguém, mas para afirmar as verdades em você mesmo, gerar um alicerce na sua vida, dizendo: Deus, eu sei o que o Senhor disse ao meu respeito. A gente pode perder, queridos. O ano passado, numa das conferências, chegou uma jovem de Recife. Quando a gente saiu, ela disse: pastor, o senhor lembra da palavra que eu te dei naquele dia que vocês estavam sendo despedidos para ir para Minas Gerais? Eu disse: claro que não. Ela disse: então foi isso aqui que eu disse naquele momento. Eu disse: agora eu vou anotar. Está anotado. E eu vou lembrar todas as vezes que o Senhor trouxeram ao meu coração. As verdades são as mesmas, não mudaram. Não mudaram. Você é vencedor, você é vencedora. Olhe para alguém do seu lado aí e diz: conte comigo. Nós vamos vencer juntos. Nós vamos avançar no mesmo propósito. Nós vamos crescer nesse lugar. Nós vamos crescer aonde colocarmos a planta dos seus pés. Você vai voltar amanhã, e independente, querido, dos resultados que saíram nas eleições, você votou, independente, você é vencedor, independente do prefeito, do vereador que foi eleito, você é o vencedor de Deus. Eles podem cooperar com a nossa vida melhor numa cidade chamada Campina Grande, mas independente deles, está na hora de dizer: Deus, é o Senhor que cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida da minha saúde, cuida das minhas finanças. É Deus que é por ti, mulher. É Deus que é por você. É Deus que se move ao teu favor. Não deixa que aquilo que possa estar diante dos teus olhos, não deixa que aquilo possa minimizar a grandeza que Ele já anunciou ao seu respeito. Homens podem não testificar, mas Ele testifica. Homens podem dizer: por que isso? Mas Ele diz: porque eu te chamei, te atraí com amor, eu te conduzi para um lugar de excelência. Então louva, engrandece o meu nome e recebe da unção para uma nova etapa, para um novo tempo, um novo tempo, um
novo tempo, levando outros a perceber a necessidade de adorar a Deus, por se tornar uma adoradora em excelência, se tornando aquela adoradora que Deus falou: filha, eu te chamei, eu te chamei, e se eu te chamei, só confia, só confia. Oh, você pode levantar as mãos e ser grato a Deus por essa noite. Pai, obrigado, Senhor. Eu oro por cada homem, por cada mulher desse lugar, por cada pastor, por cada ministro, por cada líder, por cada membro, por cada pessoa que decidiu congregar nesse lugar. E se você chegou nessa noite aqui e ainda não fez Jesus como Senhor, senta aí um pouquinho. Nós vamos louvar daqui a pouco. Mas se você chegou nesse lugar e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador, único e suficiente, eu queria que você fizesse um sinal com a tua mão, dizendo: eu preciso reconhecer Jesus na minha vida. Tem alguém nessa noite aqui, nessa condição? Todos salvos? Olhe para o seu lado e veja se tem alguma cadeira vazia. Se você encontrar alguma cadeira vazia, se comprometa nos próximos cultos ser essa ferramenta do Senhor para atrair pessoas para esse lugar, para colocar com que pessoas possam ser expostas a essas mesmas verdades. Você chegou aqui e ainda não foi batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, e você quer esse revestimento de poder sendo uma verdade. Queria que você pudesse também fazer um sinal. Tem um casal aqui que vai te auxiliar, te conduzir a você perceber essas verdades. Tem alguém? Todos cheios? Eu nem vou fazer o apelo ou o convite para a cura, porque eu sei que você recebeu já aí no seu lugar. E eu declaro sobre a sua vida: sejam abençoados na prática da palavra. Que Deus realmente resplandeça a glória dele sobre a vida de cada um, em nome de Jesus.